me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. Bom, deixa eu ver por onde começar. Vou falar um pouco sobre a derrota do Vasco para o Ceará por 2-1 na Arena Castelão. Um pós-jogo nada agradável, mas necessário, né? Deixa eu ver por onde começar, porque tem muito o que falar sobre as falhas individuais que vêm se repetindo jogo a jogo. Hoje, o João Vitor mais uma vez entregou a paçoca para os caras. Aí vem a pergunta: até quando iremos ver a zaga do Vasco falhar bizarramente nos jogos? Até quando? Para começar, primeiro tempo péssimo, né? Coletiva e individualmente falando. O Vasco como um todo fez um péssimo primeiro tempo, não criou nada, quase nem chutou no gol, um jogo muito morno. Primeiro tempo inoperante do Vasco, essa que é a real. Olha que o Ceará nem ameaçou muito também, né? Um verdadeiro jogo calo no olho, né, para falar aqui para você. O Vasco não chegou quase no gol do Ceará. O Payet coletivamente sobrecarregou o time. O meio de campo do Vasco hoje estava completamente diferente de quando o Coutinho joga, né? Vamos ser realistas. O time estava lento, pesado, movimentação zero, tudo ruim. Tietê também fez muita falta e é nítido que é titular absoluto na frente do Paulinho, que ainda não chegou nem um terço do que era antes da lesão. Um meio sem entrosamento, sem dinâmica, uma presa fácil que acabou sobrecarregando o Hugo Moura, que acabou sendo amarelado, e ainda bem que não passou disso, né? A sorte é que mesmo com uma atuação ruim do Vasco, o Ceará também não criou quase nada no primeiro tempo, só fez o gol mesmo e pronto. E uma curiosidade que o amigo Matheus Gilbert pontuou no seu X, né, é que o Vasco entregou todos os gols sofridos no Brasileirão desse ano. Contra o Santos foi o Paulinho, contra o Corinthians foram 3 gols entregues pelo João Vitor, contra o Sport gol entregue pelo Hugo Moura, contra o Ceará mais uma entregada do João Vitor. Aí, né, como que a gente que torce pro Vasco fica vendo uma situação dessa? Uma continuação de 2024, como pode isso? Os mesmos erros bizarros, chega a ser assustador. Nosso maior adversário ser nós mesmos, os nossos próprios jogadores. O Vasco voltou melhor para o segundo tempo, né? As mexidas também deram outra dinâmica para o jogo, e mesmo com o Ceará abdicando de jogar no segundo tempo, mesmo o Vasco não fazendo um bom jogo tecnicamente falando, ameaçou um pouco mais o Ceará tentando o empate. Mas com a defesa que não marca nada e nem ninguém que temos, né? Tomamos mais um gol. Os caras simplesmente ficaram olhando o Pedro Raul tocar pro gol. Mais um jogo para esquecer da zaga do Vasco. Hoje eles foram medonhos de ruins. Como é fácil, gente, fazer gol no Vasco. O Ceará não tinha atacado nada no segundo tempo. Os caras estavam satisfeitos de segurar o 1-0. Mas na única vez que eles subiram, encontraram um enorme espaço. Para quê? Para fazer o gol. Não tem como ser competitivo tomando tanto gol assim. Eu sou fora Carille com a máxima urgência. Se eu já era antes, agora eu sou ainda mais. E em pensar que sábado, né, teremos um clássico contra o Flamengo com esse técnico que nem organizar o time sabe. Basta olhar a organização do time do Ceará. Bastava olhar a organização do Vasco e a organização do Ceará para você ver. Por mim, ele já cairia hoje. Como eu falei anteriormente, o Vasco melhorou no segundo tempo ofensivamente com as entradas de Jair, Ryan, Adson e Alex Teixeira, que trouxeram mais perigo para a defesa adversária, né? Mas não deu. E o Verratti, como sempre, né? Se a bola chega nele, é gol. Sempre ele. Ele sempre tenta fazer o Vasco sobreviver. A única chance que ele teve foi lá e cravou. Mas hoje, infelizmente, não deu, né? Nós perdemos por 2-1 e é aquilo. Perdemos e agora é virar a chave, porque o próximo jogo do Vasco será o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Mesmo o mando sendo nosso, né? O jogo será no Maracanã, coisa que acaba ficando como um campo neutro, mas isso não é motivo para nós nos acovardarmos, né? Para o Vasco chegar, eu vou jogar fora. Isso não é motivo, isso tem que mudar. A defesa do Vasco, a cada dia que passa, tá pior. Eu sei, na verdade, o que está acontecendo, né? O Vasco é mal treinado. Eu, particularmente, acho o Vasco muito mal treinado. Os caras não são de todo ruim. Claro que não são bons, né? Porque se fossem tão bons assim, a gente não veria tanta lambança, tecnicamente falando. Mas eles não são de todo ruim. Tem clubes piores, com jogadores piores na Série A esse ano. Mas a gente está muito mal treinado. E eu quero ver até quando isso vai durar, porque o Carille, para mim, já deu. Nós teremos 2 jogos importantes, que é
contra o Flamengo no sábado e contra o Lanús pela Copa Sul-Americana, então ligar o alerta, né? Principalmente na Sul-Americana, porque a Sul-Americana é eliminatória e isso é muito perigoso, vendo que nós somos treinados por ninguém mais, ninguém menos que Fábio Carille. No mais é isso, você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like. Se não é inscrito e está aqui pela primeira vez, eu peço para inscrever-se no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E deixa o seu like aí que vai estar me apoiando muito também aqui para o YouTube entender que os meus conteúdos são bons e está assim transmitindo para mais vascaínos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do Vasco para você. Tchau!